Boa tarde. Queria começar agradecendo aqui a todo mundo que dispôs um tempinho aí para participar da nossa live aqui, nosso webinar, né, sobre a estratégia Pipe em fundos de ações. A gente vai falar hoje exclusivamente do nosso produto, Vinci Pipe Ações, né? E para fazer essa live a gente está com 3 sócios, tá? Marcelo Rabá, Luiz Leidner, Roberto. Vou passar a palavra para o Marcelo Rabá. Tá? Marcelo Rabá é sócio executivo da Vinci e líder de toda a área comercial institucional aqui. Ele vai fazer um breve resumo sobre a Vinci Partners e aí a gente dá sequência com o Roberto e com o Leidner. Tá bom? Obrigado a todos. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu vou falar um minutinho da Vinci, em seguida eu vou apresentar os dois palestrantes, tá? Bom, a Vinci é uma gestora, a gente já está aqui há 12 anos trabalhando, nós já somos, estamos entre o 6º, 7º maior gestor de recursos de RPPS do Brasil, tá? A gente tem, na verdade, uma carteira de mais de 100 RPPS como clientes, a gente tem uma presença importante nesse segmento hoje, tá? Aqui na Vinci, rapidamente, a gente tem 62 bilhões de reais sob gestão, somos um dos maiores gestores independentes do Brasil, tá? Uma presença muito forte no segmento de investor institucional, tá? Seja investidor institucional estrangeiro ou investidor institucional local, tá? Basicamente, fundos de pensão, onde a gente é o 8º maior gestor de fundo de pensão do Brasil, tá? E também no segmento de RPPS. Tá? Então, queria agradecer. Eu vou rapidamente apresentar os dois palestrantes. Tá? Primeiro, o Luiz Otávio Leidner. Tá? O Leidner é o responsável por toda a área de research e análise estratégica aqui da Vinci Partners. Tá? Ele foi ex-diretor da Equatorial Energia, tá? Foi sócio do Banco BS Pactual, tá? E toca toda a nossa área de análise aqui da companhia de renda variável. Tá? Ele comanda um time de quase 9 analistas, tá? E responde por toda a parte de análise aqui da Vinci. Tá? O outro palestrante é Roberto Knoffelmacher. Roberto é o chefe da gestão, tá? Da área de renda variável. A gente tem hoje aqui o chefe da área de análise e o chefe da área de gestão. Tá? O Roberto é responsável pela gestão de todos os fundos de bolsa aqui da Vinci. Tá? O Roberto foi criador, tá, da Mosaico, tá, que leva o nome do principal fundo hoje nosso de renda variável. É um fundo com mais de 12 anos de um track record de sucesso, tá, que é tocado, foi criado pelo Roberto e é gerido pelo Roberto desde a cota número 1. Tá certo? Então, é uma satisfação ter os dois aqui no nosso webinar. Já vou passar a palavra a eles. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, pessoal. Prazer estar falando com todos vocês. Eu vou dividir a minha tela e eu vou iniciar a apresentação. Depois eu vou passar a palavra aqui para o Luiz Leidner da sequência para a nossa conversa aqui de hoje. Tá? Só para situar vocês, aqui está, vamos dizer, o cronograma que a gente vai passar. Eu vou abordar os dois primeiros temas, que é falar da nossa visão sobre a Bolsa Brasileira no momento e falar da nossa visão sobre as empresas de small caps, que a gente vê uma oportunidade grande nesse segmento, onde o fundo Pipe vai estar atuando, e o Luiz vai depois detalhar a estratégia de Pipe e a estrutura do produto. Né? Então, tá bom, vamos lá. Começando pela Bolsa Brasileira, a gente está vendo um momento especialmente interessante para investir em Bolsa, né? E por trás dele tem um fundamento muito forte, as empresas brasileiras estão num momento de rentabilidade único, ao mesmo tempo em que as cotações das ações nos últimos 2 anos ficaram muito defasadas, né? E isso pode ser visto de uma forma clara nesse gráfico da esquerda aqui, aonde a gente olha para a relação preço-lucro da Bolsa Brasileira desde 2007, né? E como a gente pode ver, a gente está num patamar em termos de atratividade, de quão barata a Bolsa está, que só se compara ao período lá da Lehman Brothers de 2008, quando o mercado mundial viveu um enorme estresse, né? A gente está aí com uma relação preço-lucro entre 6 e 7 vezes na Bolsa Brasileira. Mas, assim, você pode argumentar
que a bolsa está barata do jeito que está, porque o custo do dinheiro no mundo subiu, né? Especialmente no Brasil, onde a gente vê aí a taxa Selic chegando perto dos 14%, o yield da NTN perto de 6%, existe uma argumentação técnica que poderia ir na linha de dizer que o múltiplo justo da Bolsa deveria ser mais baixo. Apesar da gente, vamos dizer, acreditar que tem fundamento esse ponto, a gente traz o gráfico da direita para mostrar que mesmo com os juros muito mais alto, o prêmio que você tem hoje em investir em Bolsa é um dos prêmios mais interessantes aí dos últimos tempos. Na verdade, é o high aí desde 2007. O que esse gráfico diz? Ele pega o inverso da relação preço-lucro, que a gente pode chamar de earnings yield, e dele a gente subtrai o custo do dinheiro, que é o yield da NTN. O que sobra, vamos dizer, é o que tem a mais de lucro que as empresas estão dando sobre a NTN todo ano, né? E esse patamar aí está acima de 11% atualmente, né? Então é o patamar mais alto desde 2007. Uma outra forma de observar, vamos dizer, a atratividade da Bolsa brasileira é comparar ela com a Bolsa americana, né? Então a gente pegou a relação preço-lucro da Bolsa brasileira, aqui nesse gráfico da esquerda, e dividiu pela relação preço-lucro da Bolsa americana. E nos últimos anos, em função de uma performance muito forte das ações por lá, ao mesmo tempo em que as empresas brasileiras se tornaram muito rentáveis aí nos últimos 5 anos, e o preço das ações não refletiu essa melhora de fundamento, a gente vê que o nosso preço-lucro dividido pelo preço-lucro da Bolsa Americana está no patamar aí mais baixo também aí desde 2007, né? Então a gente está 2 desvios padrões abaixo da média nessa métrica aqui, né? E assim, por que isso importa, né? Se a gente olhar para o gráfico da direita, a gente vê, vamos dizer, um gráfico de pizza que tem a distribuição da capitalização mundial, né? Então, o que a gente está dizendo aqui? O valor de mercado das empresas que estão listadas nos Estados Unidos representa 60% do valor de mercado total do mundo, né? Enquanto o Brasil, as empresas brasileiras representam só 0,7% da capitalização global, ou seja, quase 1/100º daquilo que a Bolsa Americana representa. E a gente acha que se tiver algum movimento de fluxo dos países desenvolvidos para os emergentes, em especial para o Brasil, que como assim, a gente é muito pequeno dentro da capitalização global, que qualquer dinheiro que vier para cá pode mexer muito nos preços, né? A gente acha que passado esse estresse aí de surpresas inflacionárias no mundo, que a gente pode ter um momento onde a percepção de risco melhore e que o Brasil assim está super bem cotado para ser um polo que vai receber investimentos estrangeiros, né? Investimentos em bolsa. Isso assim fica ainda mais, vamos dizer, forte essa percepção, olhando para todos os desdobramentos geopolíticos que a gente vem vendo aí recentemente. Então, no ano passado, a gente viu que os investidores começaram a ficar mais preocupados com o investimento na bolsa chinesa, né? Muita intervenção por parte do governo em setores como tecnologia, educação, uma preocupação com a economia chinesa, e nesse ano a gente vê claramente que o investimento no leste europeu ficou muito prejudicado aí com toda a questão do conflito na Ucrânia, né? E o Brasil não só, vamos dizer, está muito longe geograficamente desses conflitos, como a gente é exportador de commodities agrícolas, de petróleo, a gente tem boas relações com o Oriente e com o Ocidente, então eu acho que a gente sai fortalecido aí nesse contexto geopolítico. E aí, olhando um pouco aqui, vamos dizer, para a questão do timing, né? Como todos sabemos, né, o Banco Central brasileiro
ele foi muito feliz em observar primeiro esse surto de inflação pelo mundo e foi o Banco Central que mais subiu os juros aí desde o meio do ano passado. A gente subiu em mais de 1.000 pontos aí a nossa taxa básica e já terminamos o nosso ciclo de aperto monetário, né? Enquanto a maioria dos outros bancos centrais do mundo ainda está, vamos dizer, no meio do seu ajuste, né? E isso, vamos dizer, o fato da gente ter terminado esse ciclo de aperto é bastante positivo para a Bolsa, né? A gente aqui no gráfico da esquerda mostra, vamos dizer, como é que a Bolsa se comportou ao longo dos outros ciclos monetários, né? Então, a linha azul clara aqui é a taxa Selic, a evolução dela no tempo, e a linha azul escura é a Bolsa, né, o Ibov. E a gente vê que depois de todo fim de ciclo de aperto, sempre teve um período de performance muito positiva para a Bolsa. Então, a mensagem que a gente quer passar aqui é não só a gente vê a Bolsa como muito barata no fundamento, como, assim, historicamente, esse é um momento onde existe um vento a favor para as cotações irem bem. E, na verdade, se a gente olhar para o que tem acontecido com a Bolsa desde agosto, a gente já vê que assim que o Banco Central terminou de subir os juros, as ações começaram a subir. Nunca é uma linha reta, né? Sempre existem aí desafios, mas a tendência tem sido aí nesses últimos meses uma tendência de alta, né? Agora falar um pouquinho das small caps e por que a gente está particularmente animado com elas, tá? Então aqui no gráfico da esquerda, a gente está querendo passar a ideia de que assim as small caps em janelas muito longas, elas têm uma tendência de ir melhor do que as empresas mais capitalizadas, do que as blue chips, né? As small caps são medidas aqui pelo índice de small cap desde a criação dele lá em 95, tá? E por que as small caps tendem a ir melhor? Porque a gente sabe que essas empresas, até por conta do desconto de liquidez, elas negociam em múltiplos mais baratas, elas são estruturalmente mais baratas. E o fato delas serem mais baratas, mesmo que elas não mudem de patamar em termos de desconto em relação às empresas mais líquidas, elas fazem com que o dividendo, né, o dividend yield dessa classe de ativos seja melhor. Quando existe, vamos dizer, uma compra de controle de uma empresa que é descontada, você tem o fechamento desse gap de valuation, e tudo isso faz no tempo com que essas ações performem melhor do que as empresas de maior capitalização. Por outro lado, como a gente vê no gráfico da direita, isso serve para os Estados Unidos, serve para cá também. Toda vez que você tem uma crise de liquidez, você tem uma performance pior das small caps, né? A gente viu isso claramente lá em 2008, quando teve a crise da Lehman. A gente viu isso em 2014, 15, naqueles anos pré-impeachment. E a gente viu isso no curto período de estresse do Covid, e principalmente a gente tem visto isso acontecer desde o meio do ano passado. Com muita clareza, as small caps ficaram muito para trás do índice Bovespa, né? Esse gráfico da direita, só para explicar um pouco melhor, é a razão entre o índice de small caps e o índice Bovespa. Quando ele está acima de 1, quer dizer que desde a criação dele lá em setembro de 2005, a performance foi superior no acumulado, e quando está abaixo de 1, obviamente o contrário, né? Então, aqui, vamos dizer, desde aquele momento, o índice de small cap está ligeiramente melhor do que o índice Bovespa, mas a gente vê que assim as empresas desse segmento caíram muito nos últimos tempos, o que cria aí uma grande oportunidade para a gente. Então, duas mensagens aqui: as small caps em janelas longas tendem a performar melhor, e o preço delas atualmente está muito atrativo, né? Aqui, nesse slide, a gente mostra uma outra coisa que nos entusiasma bastante nesse setor, que é o fato de que
assim, é um setor mais desarbitrado, né? No gráfico da esquerda, a gente consegue ver que, assim, quanto mais líquida a ação, maior é a cobertura dos analistas de corretora em cima dessas ações, né? Então, Petrobras, Vale, Itaú, assim, todas as corretoras têm o seu principal analista para aquele setor cobrindo essas grandes empresas, né? Enquanto, se você pegar a PetroRecôncavo, a Enalta, são empresas que não são olhadas com tanto afinco pelo analista de petróleo quanto a Petrobras, né? Então, existem menos analistas cobrindo a empresa à medida que ela vai ficando mais ilíquida. E quando você tem menos gente olhando, existe uma chance muito maior do preço não estar um preço certo, né? E é aí onde a gente consegue, vamos dizer, as melhores oportunidades. Além disso, é interessante de ver que o universo dessas empresas com uma liquidez não tão grande, ele é um universo bem extenso, né? A gente consegue perceber isso pelo gráfico da direita aqui. O que é esse gráfico? Ele mostra a liquidez acumulada das ações negociadas na Bolsa Brasileira. Então, nessa parte que fica do lado esquerdo desse gráfico, a gente vê no fundo cinza que existem 70 empresas que, de uma forma consolidada, representam 85% da liquidez da Bolsa Brasileira, de toda a liquidez da Bolsa Brasileira. Mas existe um universo de quase o dobro desse número de empresas, quase 140 empresas, que são as mid-caps, que têm ações que negociam desde 50 milhões de reais dia até 5 milhões de reais dia, que são, assim, tipo, esses 5 milhões é o limite aonde a gente acha que dá para ter uma posição em termos de volume mínimo de negociação diária. Abaixo disso, a gente acha que é um universo que fica já ilíquido demais para a gente, tá? Além disso, assim, esse é um universo que cresceu bastante nos últimos anos, né? E por quê? Por conta dos IPOs, né? Então, a gente colocou aqui no gráfico da esquerda o histórico da quantidade de aberturas de capital que aconteceu aí nas últimas quase 2 décadas aqui na Bolsa Brasileira, né? E a gente percebe que, assim, em mais de 10 anos, os últimos 2 foram os mais intensos em aberturas de capital. E, assim, por construção, o segmento das small caps, mid caps, é onde, vamos dizer, mais tem aberturas de capital, né? Porque as empresas grandes ou já estão abertas ou não precisam acessar o mercado para ter recursos, né? Então, esse segmento cresceu bastante nos últimos anos através das ofertas e a gente vê que ele aumentou bastante as opções aí de investimento para a gente. Por outro lado, e a gente vai abordar um pouco melhor essa questão no próximo slide, a gente vê que a performance dessas empresas recém-lançadas foi muito ruim, né? Então, 75% desses IPOs teve uma rentabilidade inferior do que a rentabilidade do Ibovespa, né? E alguns tiveram rentabilidades extremamente piores do que a rentabilidade do índice, né? E a gente aborda, vamos dizer, um pouco dessas razões aqui nesse segundo slide, né? Primeiro, assim, vamos falar das vantagens aí para a bolsa e para os investidores e para empresas ao fazer um IPO, uma abertura de capital, né? Primeiro, para nós investidores, é muito bom a gente ter acesso a mais opções de investimento, né? A gente tinha, vamos dizer, uma bolsa muito concentrada aí em empresas de commodities e bancos, né, historicamente, e a gente vê que essa nova leva de aberturas de capital permitiu que aumentasse muito o número de empresas em setores como saúde, tecnologia,
setores que a gente vê que tem um grande potencial de crescimento para frente, né? E os recursos dessas ofertas ajudaram a financiar em grande parte os projetos, né? Assim, assim, a grande maioria dos recursos ficou dentro das empresas, aconteceu através de ofertas primárias assim, vai ajudar muito essas empresas a crescerem nos próximos anos. Para as empresas, assim, também teve uma série de benefícios, né? A gente vê que uma empresa, quando ela vem a mercado, ela muda de liga, né? Ela se profissionaliza muito mais, o que ajuda a perpetuar o negócio dela. Ela, assim, muitas vezes, ao ganhar escala, ganha muita eficiência, até a cobrança do mercado força a empresa a ganhar eficiência, e ela se diferencia muito dos seus competidores, né? Muitos deles ainda não abertos e com menos acesso a capital. Por outro lado, tem uma série de, vamos dizer, pontos de atenção e desvantagens aqui. Como a gente sabe que é um momento onde o dono da empresa, que tem todas as informações sobre a empresa, está de alguma forma se diluindo ou vendendo uma fatia, existe toda uma propensão de se colocar um preço salgado aí nessas ofertas, né? E a gente viu que as empresas foram precificadas à perfeição, como em tantos outros momentos de mais euforia do mercado, né? Muitas vezes em cima de premissas muito irreais aí sobre o plano de negócio das empresas, né? E muitas dessas empresas, nessa onda de IPO, vieram não exatamente prontas para o desafio que é ser uma empresa listada, né? Muitas com ainda, vamos dizer, controles internos fracos, assim, não sabendo se comunicar direito com o mercado, muitas vezes reféns das promessas que eles fizeram nos IPOs, que são muitas vezes planos mirabolantes de crescimento, e com times de gestão que talvez não saibam lidar com a pressão que o mercado cobra e com a sofisticação dos investidores, né? E aí, nesse contexto que eu acho que a gente tem aí, junto de todo o universo de small caps, muita coisa para selecionar e muitas formas de agregar. E aí eu queria passar a bola aqui para o Luiz para ele seguir com a apresentação. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. Bom, acho que antes de mais nada, quer dizer, não sei o quanto de vocês está familiarizado com o termo PIPE, né, e o que ele significa. A gente vai entrar em bastante nível de detalhe, mas a sigla PIPE, ela quer dizer, é um anglicanismo, né, ela quer dizer Public Investment in Private Equity, né, que com uma tradução mais liberal, quer dizer você fazer investimento em empresas que são de capital aberto, com ações negociadas em bolsa, mas é um tipo de investimento que guarda uma série de características em comum com aquilo que os private equity, os FIPs, costumam fazer, né? Então, começando a nossa discussão, nessa roda a gente coloca no centro o 20 Pipe, mas a gente bota em volta uma série de características que, em geral, fazem parte do nosso processo de investimento, está buscando nas diversas companhias que a gente olha, né? Quer dizer, então, eu diria que esses aspectos todos eles não são aspectos que a gente procura exclusivamente no 20 Pipe, mas sim a gente procura em todos os fundos de renda variável que a gente toca. Entretanto, alguns desses aspectos aqui, né, numa estratégia de investimento de PIPE, eles são ressaltados, né? Por exemplo, a liquidez e o tamanho, né? Quer dizer, a gente especificamente no fundo de PIPE vai focar nas empresas, aquelas empresas que o mercado não olha muito, porque elas são pequenas, não porque elas não sejam boas, mas porque elas têm pouca liquidez, não negociam muito em bolsa, ou porque o tamanho da empresa não é muito grande, e aí os grandes investidores têm dificuldade de montar posição, então muitas vezes elas são largadas de lado, e aí elas caem no radar de uma estratégia de PIPE, né? Outro ponto que eu gosto de chamar a atenção também, e de novo, a gente busca isso em 100% das empresas que a gente investe aqui na 20, na área de bolsa, mas que, num PIPE é mais fácil a gente encontrar
esse tipo de valor, é o item 6, é o valor oculto. Né? O que é isso? Quer dizer que, eventualmente, uma área da empresa, uma divisão da empresa, um segmento de negócio da empresa, que está dentro de um negócio um pouco maior, que não tem muita visibilidade, que as coisas não é muito transparente a forma como a empresa toca esse negócio e fica meio que oculto dentro de um negócio maior, né? Se a gente tentar procurar esse tipo de valor oculto, por exemplo, na Petrobras ou na Vale do Rio Doce, é muito difícil, porque são empresas que são muito cobertas, né? Muitos analistas, tanto de buy side quanto de sell side, olham para essa companhia, então é difícil alguém chegar para vocês e dizer, olha, poxa, eu vi um negócio aqui na Petrobras, uma divisãozinha aqui que ela tem, que é super legal, que tem um baita valor e que ninguém até agora percebeu que a Petrobras tinha esse tipo de investimento, né? É muito pouco provável que isso aconteça. Já nas empresas menores, menos cobertas, né, encontrar esse tipo de valor oculto é mais fácil, porque justamente a falta de cobertura gera uma maior assimetria de informação que permite que um negócio que seja muito legal dentro de uma empresa menor fique meio que esquecido, meio largado, sem que nenhum analista levante a mão e fale, olha que coisa legal, olha que coisa bacana, vamos investir por conta desse valor aqui que não está muito óbvio para o mercado, né? Outro ponto também importante, né, na estratégia de pipe, o Roberto comentou um pouco sobre isso, a questão de comunicação, né, quer dizer, aquelas empresas que são muito boas, são muito bem tocadas, mas que não se comunicam adequadamente com o mercado, né, que não tem eventualmente muita experiência em bolsa, um histórico em bolsa muito longo, ou então não tem 40 profissionais na área de relações com investidores, como tem a Petrobras ou como tem a Vale, por exemplo, e, consequentemente, a má comunicação gera uma percepção de valor equivocada, né? A empresa é muito boa, mas os investidores não sabem disso e aí não precificam de acordo, né? Uma outra característica que eu gostaria de ressaltar, que também, de novo, ela é importante em todos os investimentos que a gente faz, mas que especificamente num pipe ganha uma importância ainda maior, é a gente estar procurando empresas com negócios que sejam estáveis e com um risco de projeção muito baixo, né? Porque na estratégia de pipe, a gente vai ver isso com mais detalhe, quer dizer, como as ações são muito ilíquidas, custa caro montar a posição e custa caro sair da posição. Então, a tua margem de erro é muito menor e a gente compensa isso com diversas ações, entre elas uma capacidade de projetar os resultados da companhia muito boa. E, obviamente, que um negócio mais estável é um negócio com maior facilidade de projeção do que alguma coisa com uma taxa de crescimento, por exemplo, muito alta. Tá? Então, pode passar, Alberto, por favor. Então, pontuado esse aspecto, quer dizer, o ponto seguinte, e que é uma pergunta legítima que decorre dessa estratégia, poxa, legal, mas como é que funciona o pipe? Qual é a lógica do pipe? Por que um pipe não é um fundo de small cap tradicional? Né? Qual é a diferença? Porque o small cap, você também olha para empresas pequenas, você também olha para empresas com pouca liquidez. Então, será que não era melhor colocar o nome de 20 small caps em vez de 20 pipe, por exemplo? Qual é a diferença entre os dois? A grande diferença entre os dois é que o aspecto de private equity do pipe, né, o aspecto de investimento como um FIP do pipe, pressupõe uma proximidade maior das empresas, né? Quer dizer, a gente trabalha aí com uma proximidade maior da gestão, tentando basicamente se aproximar para contribuir, né? Para criar uma relação de confiança em que a gente consiga se engajar com a empresa e contribuir para ela, tanto com ideias, tanto com opiniões, sugestões, como eventualmente indicando algum membro para o conselho. Aí vai um ponto importante, né? A gente aqui tem a prática na 20 de não sentarmos nós diretamente nos conselhos das empresas que a gente investe, por uma questão de não restringir a nossa capacidade de negociação, porque se você senta diretamente no conselho, você tem uma série de restrições de compliance que não permite que você compre ou venda ação durante períodos importantes de tempo durante o ano. Então, a gente opta por não fazer, mas a gente pode, por exemplo, indicar uma chapa ou contribuir para a aprovação de uma chapa de um conselheiro, por exemplo. Tá? Então, assim, resumindo, a gente busca estar próximo da gestão e o limite para isso é a gente não estar diretamente tentando intervir no operacional da empresa. Né? Quer dizer, a coisa mais importante para a gente nessa estratégia é saber aquilo que a gente sabe fazer e, mais importante do que isso, saber aquilo que a gente não sabe fazer. Né? Então, de fato, a gente contribui com o operacional da empresa, é uma estratégia um pouco mais complexa,
em geral, o executivo, né, o controlador, né, o empreendedor, ele conhece muito do negócio, não é ali que a gente tem, de fato, muito para contribuir. Por outro lado, a nossa experiência, a gente vai falar um pouquinho dela mais à frente, né, de muitas décadas, né, trabalhando com FIPs, trabalhando com empresas abertas, trabalhando em empresas, como a gente vai ver, nos dá uma capacidade de, em diversos aspectos, estar contribuindo, sim, para a empresa, principalmente onde a gente entende que elas podem ter a maior deficiência, né? A gente já mencionou, né, no slide anterior, alguns aspectos, né? Quer dizer, a comunicação com o mercado, a gente conhece isso como ninguém, né? A gente faz isso há muito tempo, como comentei, e a gente sabe tentar ajudar a ensinar a empresa, ou a mostrar para a empresa como é que ela faz para dar maior transparência, maior visibilidade, para apresentar seus resultados de forma adequada, de tal sorte que uma empresa boa seja percebida como uma empresa boa pelos investidores, né? A gente sabe valorizar ativos, a gente sabe tentar encontrar valores ocultos que, eventualmente, com uma maior exposição para o mercado, podem ajudar na precificação da companhia. A gente tem toda a condição de trabalhar para aumentar a liquidez da companhia, tanto trazendo mais analistas para a cobertura, tanto conversando com outros gestores e mostrando que as ideias são boas e que as empresas estão subvalorizadas, e por aí vai. É um outro ponto que a gente também trabalha há muito tempo, né? A gente tem, obviamente, uma enorme experiência em estrutura de capital, a gente sabe avaliar corretamente se a empresa está alavancada demais, se a empresa está com pouca dívida, se a empresa precisa de um aumento de capital, se é melhor ela trabalhar para gerar o caixa internamente para os seus investimentos. Tudo isso a gente também está mais do que habituado a fazer. E, por fim, quer dizer, não me alongando muito nesse slide, a gente também conhece diversas empresas e diversas estratégias e políticas de remuneração que a gente pode estar ajudando a empresa a implementar de forma a alinhar os interesses do acionista com os interesses da própria companhia, dos executivos e do controlador. Pode passar, né? E aí, na verdade, quer dizer, para poder fazer isso, né, para poder a gente se engajar proativamente com a empresa, a gente está próximo da empresa, a gente está ajudando a empresa naquilo que a gente acha que a gente pode ajudar, eu acho que um dos pontos mais importantes é a gente se beneficiar do fato da Vinci não ser uma empresa de uma vertical só, né? Quer dizer, a gente tem diversas verticais aqui na Vinci, dos quais um carro-chefe é o nosso private equity, né? A gente já está lançando aí o nosso quarto fundo e olhando para trás, a gente tem diversas histórias de sucesso que hoje são empresas de capital aberto muito bem sucedidas na Bolsa, e a ideia é trazer um pouco dessa experiência para se juntar à nossa experiência na área de public equity também. A gente é uma das maiores assets independentes do Brasil, também com uma vasta experiência em investimento em empresas de capital aberto, né? Então, para a gente conseguir implementar a nossa estratégia, eu acho que o fato da gente ter dentro de casa tanto uma expertise grande na área dos FIPs, né, do private equity, quanto na área de public equity, trazer essas duas coisas juntas e fazê-las trabalharem em benefício do cotista, a gente acha que é uma alavanca muito poderosa para a gente, né? Pode passar, né? E aí, quer dizer, a gente falou um pouco, né, em tese, né, eu acho que vale a pena a gente botar um pouco aqui o pé no chão e entender exatamente o que é essa estratégia de PIPE é, né, onde que ela se situa entre a estratégia de um fundo de ações tradicional, um FIA tradicional, e entre uma estratégia de um FIP tradicional, um Private Equity, né, quer dizer, aonde que o PIPE está aí no meio, né, se a gente falou que ele é uma mistura dos dois, quer dizer que ele está exatamente no meio do caminho entre os dois em todos os seus aspectos? Não é isso, né? Em alguns aspectos ele se aproxima mais dos FIPs, em outros aspectos ele se aproxima mais dos FIAs, né? Então, passando por esse slide, quer dizer, na primeira linha, em termos de profundidade de análise, claramente o PIPE está mais próximo do FIP, né, do Private Equity, tá? Por quê? Porque, como eu comentei, o direito de arrependimento é muito baixo, né? Então, quando você faz o investimento, você tem que ser muito assertivo, né? É claro que todos os investimentos que a gente faz em bolsa, a gente quer ser assertivo, mas se você faz um investimento em Petrobras, por exemplo, hoje, e amanhã você eventualmente se arrepende e conclui que esse investimento não é o que você esperava, você consegue se desfazer dele talvez em segundos, no máximo em minutos, com certeza em menos de uma hora, né? Independente do seu tamanho, porque a liquidez é tão grande, mas tão grande, que é barato sair. Por outro lado, num FIP, se você faz um investimento e você descobre que não era aquilo que você imaginava, o seu custo de saída é muito maior.
Então, você compensa isso com uma profundidade de análise muito maior. Tá? Então, dado que você não tem o direito ao arrependimento, você precisa ter uma análise muito profunda para ser muito assertivo no seu investimento. Tá? Então, você realmente precisa estar mais próximo dos FIPs no que diz respeito à profundidade de análise, e aí na linha de baixo a gente já falou um pouco dela, a liquidez é o que te força a ser mais assertivo, né? Porque o teu custo de saída é muito alto. Tá? O grau de influência, você também aí está mais próximo do private equity, né? Você está próximo da administração, da gestão, você para antes de você estar na administração e na execução, como eu comentei, a gente não vai ser executivo de companhia nenhuma, mas a gente vai estar muito mais próximo do controlador do que num FIA tradicional, onde você é um investidor em geral e representante de uma parcela muito pequena do capital da empresa, o que faz com que a empresa se comunique bem com você, vai te receber, vai falar com você, mas na realidade a sua aproximação, a sua proximidade é muito limitada, tá? com o controlador. Tá? Por outro lado, em relação à precificação, a gente vai estar falando de empresas de capital aberto. Elas podem ter a menor liquidez que a gente possa imaginar, mas ainda assim são uma empresa de capital aberto e que você pode botar uma ordem na pedra e essa ordem vai ser executada se comprador e vendedores concordarem com aquele preço. Tá? Então, por mais que sejam empresas ilíquidas, são empresas que têm preço na tela, então a algum custo, algum preço você consegue sair, exatamente como nos FIIs tradicionais, ao contrário do private equity, que em geral não negocia empresa na bolsa, né? Faz uma negociação direta, comprador e vendedor, num ambiente de liquidez muito menor. Tá? Outro ponto, e esse é bem importante, né? No PIPE, e aproxima aí dos fundos tradicionais de bolsa, é que a gente só vai lidar com informação pública. Tá? A gente não vai assinar acordo de confidencialidade com ninguém, a gente vai lidar com informações que estão disponíveis a quaisquer investidores, exatamente como acontece nos fundos de ação. Tá? No Private Equity é bem diferente. Né? No Private Equity, como eles lidam com empresas de capital fechado, geralmente eles assinam um acordo de confidencialidade, através do qual eles recebem informações que não são públicas para permitir a eles fazer a sua análise. Né? No nosso caso, a gente não vai fazer isso, a gente só vai lidar com informação pública. E um horizonte de liquidez longo, né? Quer dizer, não é um horizonte de liquidez de um FIA tradicional que tem um prazo de resgate em D30, D60, D3, né? Quer dizer, a gente está falando de um investimento que precisa de um tempo para maturação, né? Ele não precisa de uma década, como em geral o FIP precisa, né? Mas ele precisa de alguns anos, porque se você vai comprar a empresa, fazer um trabalho de proximidade, de estar junto, recomendando, ajudando e tudo mais, esse trabalho, em geral, leva alguns anos para maturar. Tá? Então, a gente fala de um horizonte de investimento que a gente mede em anos e não em meses e dias, assim como no Private Equity. E, por fim, governança. A gente, obviamente, sabe que a gente não vai escrever a governança da empresa como o Private Equity faz, né? Quer dizer, a gente não vai estar lá escrevendo os documentos, os estatutos, regulamentos da empresa como o Private Equity geralmente faz, mas a gente não vai estar pegando também, em geral, empresas que já têm um histórico em bolsa e longo, com uma governança bem estabelecida e que é mais ou menos o que ela é e não vai mudar muito por conta do seu investimento nessa empresa ou não. Tá? A gente está, de novo, no meio do caminho, na qual a gente vai buscar incentivar e convencer os executivos e os controladores da companhia de que é interessante para eles darem proteções aos minoritários nos diversos documentos da empresa, porque, em geral, a contrapartida disso é uma melhor precificação da companhia. Então, é parte do nosso trabalho estar próximo, estar ajudando a colocar essas proteções e o próprio desenvolvimento da governança da companhia. A gente quer estar próximo e ajudar. Pode passar, Roberto. Isso aqui é um pouco do histórico da Vinci, né? A gente falou rapidamente do Private Equity, agora falando um pouco do Public Equities, né? Dos fundos de ações abertas. Esse aqui é o histórico do Mosaico. Desde a sua criação, a linha pontilhada é quando o Mosaico, né, que é o nosso flagship, teve a gestão transferida para a Vinci, né? Durante todo esse tempo, o gestor, desde 2010, o gestor do Mosaico é o Roberto, que está aqui no nosso call, e uma boa parte do alfa do Mosaico gerado lá desde 2010 até hoje, ele aconteceu em empresas de menor capitalização, né? Empresas menores e menos líquidas. Tá?
Só um ponto importante, gente, todos esses casos que a gente está colocando aqui embaixo foram casos que foram investimentos que já foram feitos e encerrados, tá? Então, a primeira mensagem é que é realmente dinheiro no bolso, tá? Não é alguma coisa que ainda está para se mostrar. E o segundo é que isso não tem nenhuma implicação naquilo que a gente vai investir no pipe, tá? Então, esses aqui são casos que foram iniciados e encerrados pelo Mosaico ao longo da sua história, casos de sucesso, de empresas de pouca liquidez, mas isso não tem absolutamente nada a ver com o que a gente vai fazer daqui para frente em termos dos nomes que estão aqui no quadrinho, tá? O ponto aqui importante de mostrar é que ao longo da história a gente, embora não tenha um veículo atualmente para empresas de menor capitalização, uma boa parte do alfa gerado pelo nosso flagship foi feito em cima de empresas de menor capitalização. Pode passar. Bom, falando especificamente do Vintpipe, o que é o fundo, tá? Ele é um FIA com um valor de investimento mínimo de R$100 mil. A razão disso aí é que, como é um investimento que existe algum conhecimento de mercado, algum entendimento melhor, né, que a gente está, justamente agora, por exemplo, fazendo uma reunião longa para explicar exatamente o que ele é, como é que ele funciona, claramente ele não é um investimento para o pequeno varejo, né? Quer dizer, não faz muito sentido o pequeno investidor fazer um investimento de poucos reais nesse tipo de fundo, sem ter um entendimento muito bom do que ele realmente é. Tá? Então, a gente coloca esse limite para garantir que, né, investidores com algum conhecimento de mercado vão estar investindo. Tá? E o segundo ponto é que a gente já tem a primeira boleta, né? Quer dizer, esse fundo já tem a primeira cota e o primeiro cliente que a gente foi buscar um dinheiro foi a própria Vint, né, o capital próprio da Vint. A gente foi no comitê que gere o dinheiro proprietário da Vint, fizemos essa mesma apresentação para eles e conseguimos sair com um cheque de R$50 milhões. Então, a Vint é investidora relevante no PIPE, e, na verdade, ela é a primeira investidora no PIPE. Esse dinheiro, uma boa parte dele já entrou, o resto vai estar entrando agora nas próximas semanas, no máximo no próximo mês, e o fundo já está rodando, principalmente com esse capital da Vint. Tá? A gente está buscando investir entre 8 e 15 empresas, tá? Menos do que 8 empresas, o fundo seria volátil demais. A gente entende que para alguns tipos de investidores uma volatilidade excessiva não é desejável, e mais do que 15 empresas, como a gente comentou, é um fundo que dá muito trabalho, né? Não só trabalho de análise, como trabalho físico mesmo, de estar lá viajando, conhecendo as empresas, falando com os executivos, buscando essa proximidade que eu comentei, e a gente não consegue fazer isso com 20, 25 empresas, tá? Não é razoável. Então, a gente vai estar mirando alguma coisa entre 8 e 15 empresas, né? O fundo ele se divide, ele é um fundo de 5 anos que ele se divide em, ele é um fundo de 5 anos prorrogável mais 2 a critério dos cotistas, e esse prazo de 5 anos se divide em 2 períodos, né? Um período de 3 anos que é o período de investimentos e um período de 2 anos que é o período de desinvestimento, que pode ser prorrogado por mais 2 anos a critério dos cotistas. E o período de investimento, embora de fato o fundo tenha esses 3 anos para investir, a nossa ideia é estar fazendo os investimentos muito antes disso. Tá? Então, assim, a principal característica desse período de investimento é que ao longo desses 3 anos, qualquer desinvestimento que a gente faça, se a gente, por exemplo, comprou uma empresa hoje no fundo, daqui a 1 ano e meio, teve uma oferta de fechamento de capital num preço muito maior do que a gente comprou e a gente aceita a oferta e a empresa fecha o capital e a gente está com dinheiro no fundo, durante esse período de 3 anos a gente pode procurar um outro investimento para fazer, por exemplo. Tá? Agora, passou o período de 3 anos, aí qualquer liquidez que seja dada no fundo vai ser distribuída para os cotistas. Tá? Então, se no 4º ano teve, por exemplo, um fechamento de capital e a gente teve liquidez na empresa, o que entrar no fundo vai ser devolvido para os cotistas. Tá? A gente perde a capacidade de estar reinvestindo esse dinheiro e a ideia é que em 5 anos o fundo acabe. Tá? O retorno de capital, de novo, ele funciona como um resgate compulsório, né? Quer dizer, a gente comanda o resgate, quer dizer, o dinheiro entra no fundo, porque a gente desinvestiu de algum investimento e a gente comanda um resgate compulsório no momento que a gente achar adequado, devolve o dinheiro para o cotista. O benchmark é o índice de small cap, com o administrador é o Bradesco, o gestor somos nós e o FII é o tradicional 2,20, 20% do QCD ao benchmark, que é o small caps. Pode passar.
Bom, acho que a gente já falou desse slide, né? Quer dizer, o período de investimento de 3 anos e o período de desinvestimento de 2 anos. De novo, a gente pretende estar investindo o fundo muito antes de 3 anos, mas ao longo desse prazo, se houver alguma liquidez, a gente pode estar buscando novos investimentos e pode estar investindo em outros ativos, tá? E a grande, pode botar um grande ponto importante é, poxa, mas por que o lockup de 5 anos, né? Por que não fazer um fundo de 30, de 60? Porque esse fundo ele precisa passar pelo processo todo de investimento, como a gente comentou, e no momento seguinte ele precisa passar pelo processo de proximidade, de maturação do investimento, porque uma empresa de small cap mal precificada, se nada acontecer com ela, ela vai continuar sendo uma empresa de small cap mal precificada, né? Então, alguma coisa precisa acontecer e o que precisa acontecer é aquilo que a gente entende que a gente pode estar ajudando, além dos méritos próprios da companhia, através dos quais o sucesso empresarial dela já vai fazer ela crescer também. Então, essas duas coisas precisam acontecer em conjunto, né? A empresa precisa ser uma boa empresa que vai ter cada vez melhores resultados e o mercado precisa perceber isso e precificar de acordo. Então, para isso acontecer, a gente precisa de um período multi-ano. Tá? Essa é a razão do lockup. Vamos lá. Bom, o processo de investimento da Vinci, quer dizer, e de novo, aqui a gente às vezes está falando, né, de aspectos que valem para todos os nossos fundos de renda variável, né, quer dizer, a gente, primeiro, é uma casa bottom-up. O que quer dizer uma casa de investimentos bottom-up? Quer dizer que a gente olha para as empresas, vê as melhores empresas, a gente vê as empresas com os melhores executivos, com o melhor controlador, em setores que fazem sentido, depois a gente olha para o setor, como é que o setor está indo, como é que não está indo, a gente olha para o Brasil, olha para o mundo, olha para a China, olha para a Rússia e por aí vai, né? Quer dizer, a gente começa olhando para o negócio e daí a gente vai montando a nossa tese em cima disso, tá? Ela é o anteposto da análise top-down, na qual primeiro você olha o mundo e aí você vai descendo, poxa, olha para o Brasil, como é que está o ciclo econômico no Brasil, a taxa de juros, e você vai descendo e a sua última decisão depois de ter escolhido qual é o setor, escolher qual é a empresa. A gente não faz dessa forma. A gente não faz dessa forma como filosofia de investimento, mas no caso do Pipe, eu acho que é a expressão máxima dessa filosofia, né? Quer dizer, o Pipe ele realmente precisa ser um fundo em que você faz uma análise bottom-up, começando da empresa e depois levando em conta diversos aspectos mais macroeconômicos, mas levando em conta principalmente os aspectos diretamente relacionados à companhia. Pode passar. Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou o gestor do fundo, eu comecei na década de 90, minha vida profissional na ESSO Brasileira de Petróleo, né, uma afiliada da ExxonMobil, hoje ela não existe mais, né, o pessoal mais antigo vai lembrar, ela foi, muitos anos atrás, comprada pela Cosan, né, hoje é a Raízen. Eu trabalhei lá muito antes disso, né, nos anos 90, e no final dos anos 90 eu me juntei ao Banco Pactual como analista da corretora, né, de sell-side, e de lá para cá eu alternei diversos períodos na parte de public equities, né, de fundos abertos, de bolsa, e na parte de private equity, onde eu participei de vários investimentos que os nossos FIPs fizeram no passado. Entre eles, eu ressaltaria, obviamente, acho que talvez o caso de maior sucesso tenha sido o Equatorial, foi o primeiro investimento em um FIP que a gente fez ainda na época do Pactual, e hoje é um caso de sucesso muito bacana, e hoje o nosso private equity já não tem qualquer tipo de investimento lá, mas é um ativo que a gente continua sempre olhando muito aqui, obviamente não para o Pipe, dado o tamanho da empresa, mas está sempre muito próximo dos nossos fundos abertos, né? Pode passar, né? E agora, quer dizer, essa é a nossa área hoje, como é que ela está estruturada, né? A gente hoje tem basicamente 3 estratégias, né? Tem 2 estratégias muito consolidadas, a estratégia de dividendos e a estratégia long only. Eu sou um chefe da área de análise aqui da Vinci, vou estar acumulando a função de gestor do Pipe, e tem uma razão para isso, né? A gente comentou que é um tipo de gestão extremamente bottom-up, extremamente analítica, muito baseada em projeção, né? Em projeção de resultados, então faz todo sentido ela estar muito próxima da área de análise, né? A área de análise somos, incluindo eu, 9 analistas, que basicamente dividimos os setores da economia entre nós. Temos um departamento econômico que nos dá um enorme suporte e uma área
recém-inaugurada, né? É uma área de Data Science que também dá um enorme suporte aí para a nossa área. Pode passar. Esse slide é um pouquinho da experiência pessoal de todos os analistas e gestores, e o que é bacana que a gente vê aqui é que a gente já tem um conjunto de analistas aqui na nossa área que são basicamente formados na 20, né? Pessoas que começaram virtualmente a sua vida profissional aqui na 20. O Rabá comentou no começo da apresentação, a gente já tem aí nossos 12, estamos fazendo 13 anos nos próximos dias, e com esse prazo, né, de existência, esse período de existência, a gente já consegue criar uma massa crítica para ter uma área com pessoas formadas integralmente aqui na 20, né? Então, os gestores têm uma experiência pregressa em outras instituições, mas a gente já tem uma massa crítica bem importante cuja única experiência real foi na própria 20, né? Bom, aqui são algumas teses, eu acho que a gente pode passar rapidamente por elas, quer dizer, são exemplos de coisas que a gente pode estar olhando para o pipe, tá? Não são necessariamente investimentos que a gente vai fazer, mas mostram um pouco das características que a gente procura em companhias para tá investindo, né? Então, nesse primeiro caso, a empresa do agronegócio, e que tica, né, vários daqueles aspectos que a gente mencionou, né? Quer dizer, um valuation descontado, um negócio rentável, um ROIC elevadíssimo, negociando a múltiplos baixos, e que a gente tem uma experiência pregressa que nos coloca com um grau de conhecimento razoável em relação ao setor em que essa empresa atua, né? E, de novo, a gente pode estar ajudando naquilo que a gente tem capacidade de ajudar, né? Comunicação, retorno de projetos e por aí vai. Pode passar. O segundo exemplo, né, é uma empresa de um setor novo, né, que é o setor de saneamento. Talvez, eu não sei nem dizer quanto tempo, mas principalmente durante décadas, esse setor teve representantes em bolsa, basicamente 3 empresas, né, 3 concessões estaduais, 3 estatais estaduais, na verdade, e recentemente o marco regulatório abriu aí o setor para uma série de um volume enorme de investimentos e não só necessariamente nesse tipo de empresa que era representada em bolsa, né? Então a gente está vendo um fluxo de capital muito grande para esse tipo de setor, o que sugere que, bom, outras empresas já abriram capital e que sugere que a gente vai ter novos negócios aí vindo ao mercado nos próximos anos, né? Novamente, um setor descontado, um setor que não tem um histórico na bolsa muito longo, fora essas 3 empresas que já são de capital aberto. Então, é um setor que tem tudo para ser mal precificado por desconhecimento e que tende a apresentar um crescimento importante daqui para frente em diversas verticais, pura e simplesmente porque a gente vai ver um fluxo de capital muito grande para um setor que estava altamente engargalado no passado e subinvestido durante muitas décadas. Então, é um setor que tende a apresentar crescimentos importantes para frente, com valuation descontados, que é justamente aquilo que a gente está procurando. Tá? Eu acho que eu termino por aqui, gente, para a gente poder abrir aí para pergunta e resposta. O que tiver de questão, estamos aqui para tentar responder o que não ficou claro. Se vocês quiserem que a gente entre em um nível de detalhe um pouco maior também. Luiz, Roberto, a gente recebeu uma pergunta aqui sobre como funciona a liquidez do fundo e qual seria o prazo de investimento. Tá legal. O prazo de investimento, vamos lá, o fundo deve estar aberto. Bom, deixa eu dar um passo atrás. A gente está buscando um fundo de aproximadamente 500 milhões de reais. Esse é o tamanho ideal. Ele pode ser maior do que isso, tá? Mas o tamanho ideal são uns 500 milhões de reais. Então, o fundo está aberto e vai estar captando até a gente chegar no momento em que a gente entenda que tem que fechar. Então, ele está aberto, teoricamente, em tese, até por um período de 3 anos, mas, como comentei, principalmente muito antes disso, ele já vai estar pleno, né? Então, assim, o fundo está aberto hoje, respondendo objetivamente a pergunta, o fundo está aberto hoje, e o resgate, ele funciona daquela forma como a gente comentou, resgate compulsório toda vez que for dada a liquidez. É claro que assim, não faz sentido você fazer o resgate de
R$10, né? Quer dizer, a gente acumula alguma liquidez e devolve, mas em todo momento que, a partir do terceiro ano, for sendo dada a liquidez no fundo, nos ativos do fundo, isso vai sendo distribuído para os cotistas. Antes de 3 anos, isso pode acontecer também, ou não. Né? Quer dizer, tendo liquidez antes de 3 anos, a gente pode devolver ou pode reinvestir. Depois de 3 anos, é necessariamente devolvido até o fundo acabar, tá? Num prazo máximo de 5 anos. Luiz, boa tarde. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Vou seguir para a próxima. Tá. O investimento, ele é feito através de chamada de capital, como nos FIPs, ou é um investimento direto? É um investimento direto, tá? Direto, né? Não é chamada de capital, porque a chamada de capital ela adiciona muita complexidade no ativo. E a ideia, de novo, é a gente estar fazendo o investimento o mais rápido possível, né? Então, a complexidade adicional de você fazer uma chamada de capital e a expectativa nossa de investir isso num período bem anterior aos 3 anos do período de investimento, fizeram a gente ir na linha de investimento direto mesmo. Tá bom. Tem outra aqui que é o seguinte, como durante a análise, né, do que vocês fazem das empresas, como que é esse processo? Também se assemelharia do FIP ou não? Não, ele tem uma diferença fundamental, tá? Que está naquele slide que a gente botou lá no começo, tá? Que é basicamente o seguinte, a gente só vai lidar com informação pública. Então, essa é uma diferença muito importante para um FIP, né? Porque o FIP, por definição, por estar investindo em empresas de capital fechado que não tem divulgação pública de resultados, eles precisam lidar com informações confidenciais, né? No nosso caso, isso não acontece. Então, essa é uma diferença importante entre o FIP e o PIPE. Tá? A gente só vai lidar com informação pública. Isso posto, é um tipo de análise com nível de profundidade que, de fato, se assemelha, né, à análise de um FIP, porque, embora você possa se arrepender do seu investimento, isso custa caro, né, por conta da liquidez. Então, assim, de fato, a gente vai estar lidando, resumindo, com informação pública e a gente vai estar trabalhando com uma profundidade de análise muito grande, mas assim, a grande diferença para o FIP é exatamente essa, tá? A gente vai estar lidando 100% com informações públicas. Vamos lá. Mais uma pergunta. Existe alguma projeção de rentabilidade durante o prazo do fundo? Não, tá? Não existe uma projeção de rentabilidade, a gente não tem como se comprometer com rentabilidade alguma, porque isso vai, obviamente, ser função dos investimentos. Mas a gente vai estar mirando, tá? Vai estar buscando alguma coisa com uma taxa de retorno, né? O investimento para ser aprovado com uma taxa de retorno maior do que a do investimento de um FII tradicional, por uma razão muito simples, né? A gente tem que estar buscando uma taxa de retorno que compense a iliquidez, né? A liquidez, ela, como eu comentei, ela custa caro, e você compensa isso buscando um retorno maior, que a gente acredita que existe nas empresas que são mal precificadas. Tá? Então, a gente vai estar buscando um retorno, vamos dizer, talvez high double digit, possivelmente, né? Mas, de novo, assim, a gente não tem como comprometer com, obviamente, retorno nenhum, mas é certamente um retorno acima, consideravelmente acima do CDI e acima do nível que a gente busca para as empresas mais líquidas que a gente investe. A pergunta foi associada ao case, por exemplo, de um FIP, né? Que normalmente você tem uma rentabilidade já projetada, né? Um indicativo, né? Perfeito, exatamente isso. Eu diria que alguma coisa como high double digits, né? Perfeito. Só para contextualizar, porque quando a gente fala high double digits, é super, vamos botar de uma forma mais fácil, né? Alguma coisa chegando próximo a 20%. Porque senão pode parecer que é 99%, né? High double digits pode ser um pouco misleading. Então, a gente está falando de alguma coisa próxima a uns 20%. Luiz? Opa, vamos lá. Só uma última pergunta aqui. Claro. Para a gente finalizar. No caso de um conflito entre acionistas de uma determinada empresa, que normalmente afeta o desempenho e valorização dessa, como é que os gestores do fundo PIPE atuariam?
Deixa eu entender, conflito dos acionistas da empresa, ou o que é acionistas exatamente? Acionistas de uma determinada empresa, Uhum. que faz parte da carteira do fundo. Tá legal. Cara, assim, eu acho que isso que eu vou te falar vale para qualquer empresa que a gente investe, né? A gente tem uma série de princípios, né, que norteiam os nossos investimentos. A gente tem uma série de crenças naquilo que é razoável e o que não é razoável, né? A nossa ação, e a gente hoje faz isso, tá? Para as empresas que a gente investe, a gente participa de assembleias, a gente vota, eventualmente a gente vota em assembleias, a gente vota de acordo com os nossos princípios, independente do resto, tá? Então, se existe algum conflito na companhia, a nossa posição sempre vai ser daquela que está em linha com os princípios que norteiam os nossos investimentos, né? Então, vou dar um exemplo, né? Se, sei lá, um controlador está querendo aprovar remuneração da administração, que a gente não, ou plano de remuneração que a gente acha que não é razoável, a gente não vai votar a favor, ponto. Quer dizer, o fato de a gente estar próximo da gestão não quer dizer que a gente vai estar alinhado com a gestão, né? Agora, se a gente entender que a gente não é bem recebido numa companhia, se a companhia entende que a gente não tem nada para fazer lá, e que, poxa, não serve nem um cafezinho para a gente, quando a gente, pô, você fica na sala de reunião sem tomar uma água, um café, durante 40 minutos, durante 1 hora, o cara não aparece. Cara, eu acho que é um tipo de investimento que a gente não tem que estar, né? Assim, isso parte do pressuposto numa ação conjunta e não de conflito em relação à companhia, tá? Então, nesse aspecto, o que a gente não deveria ver é a gente comprar uma posição para brigar. Primeiro, porque nunca foi nosso feitio, né? E segundo, porque não se aplica essa estratégia, né? Então, a gente não deve ver alguma coisa nesse sentido, e fora isso, a gente vai atuar de acordo com os princípios que a gente sempre atuou, né? Perfeito. Luiz, a gente recebeu mais um aqui. Pode mandar. Onde os recursos serão aplicados se durante a captação vocês ainda não tiverem empresa-alvo? No small, para ser neutro. Certo. Tá? Inclusive, isso hoje já está acontecendo, tá? A gente já recebeu o dinheiro da 20, a gente ainda não fez todos os investimentos, obviamente, a gente já fez alguns investimentos. Então, o que a gente investiu, e o que a gente ainda não investiu está no índice. Só reforçando, né, que assim, o índice de small caps é o nosso benchmark, né? O Luiz tinha citado isso naquela parte de estrutura, mas não custa reenfatizar. É isso aí. Pessoal, só para, Luiz, na verdade, só mais uma aqui. Qual o perfil de investidor da classe do fundo? É geral, qualificado? Não, o fundo é geral, tá? Mas assim, o que a gente está buscando, quer dizer, aquele limite de 100 mil foi para não ter, de fato, o pequeno varejo, né? E aí a gente está buscando, assim, super agnóstico, tanto investidores institucionais, family offices, pessoas físicas de maior renda, sem distinção, tá? Beleza, tá bom. Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente não tem mais pergunta. Tá, então eu queria agradecer aí ao Luiz, ao Roberto, ao Rabá, a todos aí que deixaram um pouquinho de tempo aí para assistir a gente, prestigiar a Legal, eu ia falar, apresentação. Marcelo, eu falo também o seguinte, se alguém tiver alguma questão, né, posterior também, se encaminhar para vocês, você passa para a gente responde, não tem problema nenhum. Não, sim, eu ia falar isso agora. É só encaminhar e-mail para a gente, nos e-mails, respondendo os e-mails que a gente encaminhou a respeito do convite, né? E a gente segue com a resposta logo na sequência. Tá bom? A gente recebeu uma agora no Q&A sobre enquadramento na 4963. Se é um fundo do artigo 8º. É um fundo do artigo 8º, inciso 1º. Tá? Ele é enquadrado como um FIA. Tá? Perfeito. É isso mesmo. Gente, de novo, muito obrigado a todos. Obrigado pela participação, obrigado pela ajuda. Muito obrigado. Estamos por aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Boa tarde.